Paula e eu vou apresentar um pouquinho sobre o que é o Alzheimer. A doença de Alzheimer, mais conhecida como DA, é um transtorno neurodegenerativo progressivo e fatal, que se manifesta pela deterioração cognitiva e de memória, comprometimento progressivo das atividades de vida diária e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais. A doença instala-se quando o processamento de certas proteínas do sistema nervoso central começa a dar errado. Surgem então fragmentos de proteína mal cortados e tóxicos dentro dos neurônios e nos espaços que existem entre eles. Como consequência dessa toxicidade, ocorre perda progressiva de neurônios em certas regiões do cérebro. Logo, a doença de Alzheimer acomete sobretudo idosos e é uma doença incurável. Ela é um tipo de demência que causa problemas de memória, pensamentos e comportamentos. Os sintomas geralmente se desenvolvem lentamente e pioram com o passar do tempo. Os primeiros estudos sobre a doença foram realizados por Alois Alzheimer, que em 1906 estudou a perda gradual de memória e a linguagem de alguns de seus pacientes. Olá, meu nome é Marcela e eu vou falar para vocês um pouco sobre as causas do Alzheimer. A causa do Alzheimer ainda é desconhecida, mas acredita-se que seja geneticamente determinada. A doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência neurodegenerativa em pessoas de idade, sendo responsável por mais da metade dos casos de demência nessa população. Existem algumas hipóteses que tendem a demonstrar o que provoca esta doença e que explica como muitos dos sintomas que surgem ao longo do seu desenvolvimento, mas se sabe que o Alzheimer está relacionado à junção de várias causas que incluem a genética e outros fatores de risco, como envelhecimento, sedentarismo, traumatismos cranianos e tabagismo, por exemplo. As principais possíveis causas são a genética, o acúmulo de proteínas no cérebro, diminuição do neurotransmissor acetilcolina, riscos do ambiente e o vírus das herpes. Olá, meu nome é Gisele e hoje vou falar sobre os estágios da doença Alzheimer. A doença de Alzheimer costuma evoluir para vários estágios de forma lenta e inexorável. Ou seja, não há o que possa ser feito para barrar o avanço da doença. O quadro clínico costuma ser dividido em 3 estágios: inicial, moderado e avançado. No estágio inicial, o paciente pode apresentar lapsos de memória, como esquecer a localização de objetos, mas ainda é independente. Há mudanças na personalidade e no humor e prejuízo das habilidades visuais e espaciais, o que pode provocar em mais quedas. E no estágio moderado, um dos principais sintomas é a dificuldade de falar e problemas na coordenação motora. Pode haver agitação, insônia, comportamento repetitivo, esquecimento de fatos importantes da vida e de informações pessoais. Essa fase é a mais longa e pode durar anos. E já no estágio avançado, o paciente ele apresenta resistência à execução de tarefas simples, como fazer sua higiene pessoal. Tem dificuldade para comer e se comunicar, deficiência motora progressiva e incontinência urinária e fecal, e perda da consciência de experiências recentes, mudança nas habilidades físicas, andar, sentar, engolir, e o maior risco de contrair infecções. Gente, meu nome é Tiffany e vou falar para vocês um pouco sobre os sintomas do Alzheimer. O primeiro sintoma identificado no Alzheimer geralmente é a perda da memória recente, repetição da mesma pergunta várias vezes. Por quê? Porque essas informações que aconteceram há pouco tempo não são registradas de forma adequada no cérebro. Isso leva com que a pessoa esqueça o que ela acabou de fazer. Tem também redução de outras funções cognitivas, como atenção, orientação, fala, compreensão. O indivíduo, ele sente-se confuso e desorientado. Ele já não reconhece pessoas próximas, esquece o nome dos objetos, esquece onde perder seus pertences, porque é muito fácil a pessoa escolar e perder coisas. Já não lembra mais o nome dos seus parentes, da sua família,
dos filhos, dos vizinhos, se perde facilmente em lugares conhecidos. É importante pessoas com Alzheimer sempre ter alguém acompanhando ela, né? Por esses motivos, por se perder fácil, né? Ela perde total discernimento quanto a situações de risco, ela se coloca em risco sem saber que é arriscado para ela. Outras características também apresentadas por portadores de Alzheimer são a ansiedade, irritabilidade, alteração da personalidade, o comportamento também como agitação, inquietação, agressão, o humor varia bastante, apatia, raiva, solidão. A pessoa tem tendência sim ao isolamento, tem dificuldades em realizar tarefas rotineiras, como tomar banho, vestir-se, pentear o cabelo. A pessoa praticamente se torna um bebê que precisa ser cuidado. Por isso que é muito importante pessoas com Alzheimer ter alguém ao lado para ajudar. Olá, meu nome é Áurea. Eu vou falar sobre o diagnóstico e o tratamento de Alzheimer. O diagnóstico da doença de Alzheimer, ele é feito por exclusão da possibilidade de outras enfermidades que apresentem sintomas semelhantes. O diagnóstico da doença, ele é geralmente feito de forma tardia, ou seja, quando a pessoa já está com um quadro demencial. Ele é feito com base em uma história clínica completa, como a avaliação de todos os sintomas, como surgiu, se faz muito tempo ou não, como eram as funções cognitivas da pessoa, ou se a pessoa tem alguma outra doença. O diagnóstico de Alzheimer em pessoas que apresentam problemas de memória, ele é baseado na identificação das modificações cognitivas específicas, ou seja, a perda das funções mentais, que ocorre devido à perda dos neurônios. Também é feito exames físicos e neurológicos cuidadosos, acompanhados da avaliação do estado mental do paciente. Alzheimer pode ser tratado por um psiquiatra, um geriatra ou por um neurologista especializado no tratamento da doença de Alzheimer. Agora eu vou falar um pouco sobre o tratamento. O tratamento para Alzheimer, ele é feito para controlar os sintomas e retardar o agravamento da degeneração cerebral provocada pela doença. Ele inclui o uso de remédios como a donepezila, a rivastigmina e a galantamina, que são indicados pelo geriatra ou pelo neurologista ou pelo psiquiatra. Além do uso de remédios, é importante fazer terapias que ajudem a melhorar a independência ou raciocínio do paciente, como a terapia ocupacional, a fisioterapia, atividades físicas e também uma outra coisa muito importante é ter uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada e rica em vitamina C, E e ômega 3, que tem ação antioxidante e são protetoras cerebrais. A escolha do melhor tratamento e as opções de medicamentos, elas são indicadas pelo médico que, após a avaliação e a identificação, ele saberá qual é a necessidade de cada paciente, para qual medicamento deve ser administrado ou qual tipo de terapia deve ser feita. A doença de Alzheimer, ela é uma doença degenerativa do cérebro, que provoca a perda gradual da memória. Então, existem vários remédios em comprimido ou em solução oral que melhoram os sintomas e atrasam a evolução da doença, especialmente retardando a perda da memória. Eles devem ser usados precocemente, assim que diagnosticado a doença, ou seja, no início do diagnóstico, como, por exemplo, a donepezila, que eu já falei, a galantamina e a rivastigmina, que elas aumentam os níveis de acetilcolina, que é uma molécula neurotransmissora que atua na passagem do impulso nervoso dos neurônios para as células musculares.
e que também atua nas funções cerebrais. Dando sequência na apresentação, vou explicar um pouquinho como prevenir a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer ainda não possui uma forma de prevenção específica. No entanto, os médicos acreditam que manter a cabeça ativa e uma boa vida social, regada a bons hábitos e estilos, pode retardar ou até mesmo inibir as manifestações da doença. Com isso, as principais formas de prevenir a doença são estudar, ler, manter a mente ativa, fazer exercícios, praticar jogos inteligentes como caça-palavras, quebra-cabeça, não fumar, ter uma alimentação saudável e fazer a prática de atividades físicas regularmente.